Bom dia, bom dia, bom dia, precioso, preciosa do Rei Jesus. Segundou por aqui, hoje é dia de pão. Pão, antes de qualquer coisa, eu lhe convido a degustar da inerrante palavra do Senhor. Amém? Nessa série tão linda, tão maravilhosa, tão bendita, da qual o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração. Hoje o texto áureo é Êxodo, capítulo de número 30, versos 18 e 19. Versos 18 diz assim: E farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Amém? Hoje eu quero falar de um utensílio que era considerado como santo. Ele era separado para o sacerdote naquela época lavar as suas mãos, lavar os seus pés, quando assim ele fosse ministrar na casa de Deus. Nós sabemos que naquela época o Senhor mandou fazer uma tenda. Nessa tenda tinha cortina, tinha vários utensílios, e aqueles utensílios, eles eram santos. Aqueles utensílios, eles eram consagrados, eles eram separados para a obra de Deus. Então aqui hoje eu falei sobre a bacia de bronze. E eu quero começar essa ministração com uma pergunta que está latente dentro do meu coração. E eu convido para ela ficar também no seu coração. A bacia de bronze, pensa aqui comigo, ela tinha defeitos? Será que ela tinha defeito? Ela era perfeita? O seu material era feito do mais perfeito bronze, ou ela tinha defeito? Ela tinha defeito. A bacia de bronze, ela tinha defeito. Por que ela tinha defeito? Porque ela foi feita por mãos de homens. Ela foi feita pelo material de bronze. E o material de bronze, na hora de fazer, claro que teve alguma imperfeição, alguma impureza. A bacia de bronze, ela tinha defeito. Afinal, ela foi feita por uma pessoa imperfeita. O que eu quero te dizer aqui é que mesmo a bacia tendo alguma imperfeição, ela foi separada e era um utensílio separado e santo para a obra do Senhor, ou seja, ela era exclusiva para a obra do nosso Abba. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que eu e você, nós precisamos entender o que realmente significa ser santo. Ser santo realmente significa ser alguém para uso exclusivo de Deus. Essa bacia de bronze, ela só podia ser usada pelo sacerdote Arão e os seus filhos, porque ela era um material de utilização somente para a obra do Senhor. Amém? E o que eu quero te dizer com isso? Que eu e você, nós somos santos, nós somos de uso exclusivo para o nosso Deus. Sabe o que diz em Oséias 4:6? Lá diz: o meu povo é destruído. Tem tradução que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos entender e ter conhecimento das coisas de Deus. Olha só, eu sou ministra, para a glória do Senhor, ministra do Evangelho. Então a minha língua, a minha boca é separada. É separada para quê? Para falar da palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus, para dar bons conselhos, para orar. A minha língua não pode ser usada para fofocar, para falar mal do meu irmão. Por que não pode? Porque ela é separada, ela é santa para o uso exclusivo de Deus. Ei, o seu olho tem que ser santo.
santo, ou seja, exclusivo para as coisas de Deus. Então, o que é ter um olho santo? É ter um olho voltado para as coisas de Deus e tirado para as coisas que não são de Deus. Ou seja, quem tem um olho separado, ele não vai colocar o seu olho em coisas profanas. Ele vai usar o seu olho para as coisas de Deus. Ele vai ver tudo? Vai. Ele vai ser perfeito? Não. Mas ele não vai ser deixado ser usado para as coisas que não são de uso exclusivo de Deus. Amém? Eu quero deixar aqui uma pérola preciosíssima para a sua vida. Quando todos nós cristãos descobrimos, principalmente, qual o propósito que nós nascemos para exercer aqui nessa terra, quando nós descobrimos isso, nós verdadeiramente entenderemos o significado de santificação, viveremos a santificação de uma forma muito leve e não vamos nos preocupar com o que não pode, porque nós vamos fazer aquilo que se pode ser feito. Amém? Eu lembro agora, olhando aqui para esse texto, eu escrevi aqui, me lembrei agora de Juízes 13, onde fala de Sansão. Sansão, ele entendeu o seu propósito. Sansão nasceu por um propósito. E qual foi o propósito de Sansão? Foi de ser libertador, foi de libertar o povo de Deus dos filisteus. Ele nasceu com o propósito de ajudar aquele povo de Deus. Então, o anjo aparece agora para a esposa, para a mãe de Sansão, esposa do pai de Sansão, Manoá, para a esposa de Manoá, e fala para ela: olha, você é estéril, só que você vai engravidar, e nessa gravidez você não pode comer nada da vide, você não pode tomar vinho, e a criança que vai nascer será um nazireu de Deus. Também não vai poder comer nada da vinha, nada impuro, e nem colocar navalha sobre o seu cabelo. Ou seja, Sansão, ele já nasceu com um propósito, e nesse propósito dele, ele precisaria se separar em algumas áreas. Uma das áreas que o Senhor pediu para ele: não coma nada da vide, não toma também vinho, não corte o seu cabelo. É pecado cortar cabelo? É pecado chupar uva? É pecado tomar vinho? Claro que não, gente, não é pecado. Mas para Sansão, ele não poderia fazer aquilo, porque o Senhor o chamou para essa terra para ser uso exclusivo de Deus. E nesse projeto, nessa guerra, nessa batalha, ele teria que se abster de algumas coisas. E as coisas que ele deveria se abster, o anjo falou para a mãe dele. Então, por que ele não poderia fazer isso? Porque ele foi separado para um propósito de Deus. E nesse propósito não convinha que ele fizesse aquilo, mas sim que ele fosse um homem totalmente separado para as coisas de Deus. Ei, deixa eu te dizer algo. O inimigo, a gente acha e equivoca quem pensa assim, que o inimigo de Sansão foi Dalila. Não. Sansão, Dalila nunca foi inimiga de Sansão. Ela foi apenas uma distração. Os inimigos de Sansão, ouça-me, eram os filisteus. Há mais de 40 anos, o povo de Deus estava na mão dos filisteus, porque o povo de Deus continuava pecando contra Deus. E aí Deus levantou Sansão para libertar o seu povo da escravidão dos filisteus. Então, os filisteus eram inimigos de Sansão. Dalila era apenas distração. Ei, crente, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Se a distração de olhar coisas te fazem pecar, saia dessa distração. Cuidado. Sansão, ele pecou por causa da distração.
Sansão veio a essa terra para quê? Para lutar uma batalha para o reino de Deus. E esse foi o verdadeiro chamado de Sansão. E qual é o seu chamado? Qual é a batalha? Qual é a peleja? Qual é a guerra? Qual é o propósito? Qual é o chamado que Deus chamou para essa terra? Pense nisso e batalhe as suas batalhas, se separe para batalhar as suas guerras e as suas batalhas e não se perca na distração, não confunda, não se perca com a distração. O inimigo sempre vai colocar no nosso meio, quando a gente estiver indo em direção à santificação, ele vai colocar distração para que você se perca, para que você perca o seu propósito e para que você peque. Então não se perque na sua distração. Amém? Eu quero finalizar essa série tão maravilhosa, quero finalizar essa pregação de hoje com uma pérola que diz o seguinte: quando você estiver, escute isso, quando você estiver percebendo que está perdendo a santificação ou está se distanciando dela, corra, mas vai correndo, vai com força para o lugar secreto. Chegando lá, peça perdão para o seu Abba, peça perdão para o seu pai e diga para o seu pai: pai, me perdoa, porque eu esqueci o quanto sou amada, o quanto o Senhor me ama. Ei, crente, quando você estiver se perdendo na distração e se distanciando da santificação, corra para o lugar secreto. Amém? Eu queria nessa manhã te abençoar. Eu quero nessa manhã orar por você e declarar que você será um homem santo, uma mulher santa, uma mulher santificada. Você viverá o kadosh de Deus todos os dias na sua vida. Para isso acontecer, você precisa entender qual é o seu chamado, qual o propósito de Deus para a sua vida e não se perder na caminhada. Amém? Beijos, beijos, beijos em seu coração e até a próxima segunda-feira com uma nova série, se assim for a vontade do nosso Abba. Beijos, beijos em seu coração.